Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no podcast, aqui com o Libério Pimentel, o podcast que você vai conhecer tudo sobre os Estados Unidos. A gente vai trazer aqui grandes convidados que vão somar com muita informação legal para você que quer entender alguma coisa dos Estados Unidos, quer saber sobre imóvel, quer saber sobre como morar nos Estados Unidos, quer saber dicas maravilhosas para você não se perder. Então, cola com a gente e vem comigo nessa série nova aí, Libério Pimentel, o seu podcast. E hoje a gente está com mais um convidado especial e eu vou falar de coração, é muito especial, porque essa pessoa aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeiro que, para eu falar dessa pessoa, tem que colocar uma carta do tamanho dessa mesa aqui e ainda vai faltar espaço para colocar as atribuições. Mas eu vou tentar resumir. Tá aqui o Léo Lira, meu amigo. Léozão, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, estou muito feliz em te receber aqui. Para quem não sabe, o Léo, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu vou fazer algumas apresentações rápidas, né? O Léo Lira é especializado em marketing, vendas, empreendedorismo e agora ele faz lançamentos de IA. Sabe tudo de IA e se a pessoa tem uma empresa ou precisa fazer qualquer especialização relacionada a IA para IA melhorar todos os aspectos da sua empresa, substituindo até consultores aí que estão atrasados, a IA está fazendo tudo. E o Léo, além de escritor, palestrante, está com o livro lançado, vai falar sobre isso aqui, é o cara que vai resolver a sua vida aí na sua empresa. Então, Léo, eu vou deixar você se apresentar, seja bem-vindo. Fala aí para o nosso público, quem que é o Léo Lira? Obrigado aí, primeiramente, pelo convite, né? A gente já estava falando ali no caminho, né? Enquanto a gente vinha para cá, tanto de coisa que a gente já viveu aqui nesse país. Muita. Então, hoje a gente, olhando, né, a nossa vida aqui, eu agradeço a Deus, né, por tudo que tem acontecido, né? Desde então, todo o processo que a gente passou. Então, me apresentando aqui, sou o Léo Lira, primeiramente filho amado de Deus, marido da Jussara, pai da Valentina e da Liz, Valentina de 11 e Liz de 6 anos. Cheguei em Orlando dia 4 de fevereiro de 2018, passou aí um pouco de 7 anos. E trabalho com digital desde 2012, né? Onde eu abri a minha primeira agência de marketing digital. Mas a minha história com o marketing vem de antes. Meu primeiro vestibular foi para comunicação social e marketing. Eu fiz durante um tempo, né? Essa faculdade, e aí eu resolvi parar porque eu escutei muitos barulhos externos, né? As pessoas falavam na época que publicidade não dava dinheiro. O fulano tá nessa área e ele não ganha dinheiro. Então eu decidi parar a faculdade e fui para outro país. Morei na Nova Zelândia durante um tempo, e quando eu voltei, como nós somos de Brasília, você sabe muito bem como é que é, eu fui mordido pela falsa ilusão de uma estabilidade de trabalhar para estudar para concurso público e trabalhar na área. Então eu fiz direito, me aventurei em outras coisas. Mas no final das contas, voltei para o que realmente eu amava Que é o marketing. que é o marketing. E hoje, mais digital do que tudo, né? Eu costumo falar que quando eu abri minha primeira agência de marketing digital, eu acompanhei o boom das mídias sociais. Adoro falar isso, porque na época era novidade a questão de ter um departamento dentro da sua empresa que cuidava das mídias sociais. Era muito novo. Assim como hoje as empresas estão implementando um departamento de inteligência artificial, sabe? Então ainda está meio que... Ninguém sabe exatamente o que fazer, né? Não sabe. Relacionado à inteligência artificial. Não. Eu até, por exemplo, eu utilizo a inteligência artificial, eu acho como a maioria das pessoas utilizam. O ChatGPT é o básico. Você escreve uma coisa ali, ele responde outra e tá tudo certo. A inteligência artificial é muito mais do que isso? Com certeza. E Tô fazendo uma pergunta de leigo, assim. Você é um especializado na área, né? Não, sem dúvida. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. E o ChatGPT eu chamo de canivete suíço, né? O que a gente usa para diversos tudo, né? departamentos, né? Da nossa vida, não só da empresa. Então, dependendo de como você usa, cara, o grande problema, eu escuto muito isso, né? Uma vez eu estava numa imersão e aí um amigo me chamou no canto e falou assim, cara, o meu ChatGPT não funciona.
Como assim meu chat GPT não funciona? O que você fez aí? Me mostra. Porque o grande segredo, hoje em dia, as pessoas estão se especializando em pedir. Elas estão se especializando em criar comandos, que é o que a gente chama na IA de prompts. Então, existem treinamentos que chamam de engenharia de prompt, onde ensina você a saber pedir. Porque se você não sabe, a resposta vai vir genérica. Exemplo, minha esposa... Nós temos um negócio junto, nós somos sócios e minha esposa é Eu quero falar disso também, tá? Vamos falar. Eu quero falar disso. Ela é Life Planner, então ela é licenciada aqui no estado da Flórida, onde ela vende seguro de vida, aposentadoria, alguns produtos, né? Como esse. Então eu estava num evento de outros Life Planners. E chegou um cara para mim e falou assim, Léo, de novo, o chat PT não funciona, não sei o que está acontecendo, eu vou pedir lá umas ideias, ele me dá umas coisas muito genéricas. Sim. Falei, me mostra. Quando eu fui ver o comando que ele estava dando, o prompt, ele chegou para mim, estava escrito assim, um exemplo, tá? Eu tenho uma agência e eu queria que você me ajudasse a fazer um post para o meu Instagram. Beleza. Para ele é óbvio. Sim. Eu falei, cara, mas a agência quer dizer o quê? Se eu não te conheço, é porque eu sei o que você faz, falei para ele. Mas se eu não te conheço, a agência pode ser agência de modelo, agência de marketing, né? Agência... Teria que especificar pelo menos o mínimo, né? Exato, agência de carro. Mas isso, cara, não é óbvio ainda para as pessoas. Não. Né? Então, aí eu falei, você tem que explicar para a IA como se você estivesse falando com a criança. Então, meu nome é fulano de tal, eu sou licenciado no estado da Flórida, porque existem diferenças, inclusive, dependendo de estado. Licença de cada estado, Então, eu sou e tenho uma agência financeira onde eu tenho hoje tantos agentes, eu faturo... Enfim, você explica tudo. Aí sim você vai pedir uma ideia de post, porque ele vai vir mais específico. Né? Quanto mais específico você é no pedido, melhor é o resultado disso. O grande problema é que as pessoas não se especificam tanto. Né? O problema é que eu vejo que a maioria das pessoas... elas querem meio que tudo muito pronto, né, na mão. Tipo assim, a pessoa não tira um tempo, pelo menos, para ela descrever quem é ela. Para o chat GPT olhar e falar assim, tá, eu vou te ajudar, mas pelo menos me fala quem é você, o mínimo, o que você faz, para poder ele criar uma ideia, né? E eu vejo que... Eu acho até que o chat GPT, ele deixa a gente meio preguiçoso, não? Totalmente, cara. Cara, na última palestra que eu dei ali na International Drive... Eu ia falar isso sobre essa palestra. Daquela parte que você entra, você está falando e você pede ao vivo. Cara, isso aqui eu achei demais. Você pede ao vivo, fala assim, vem cá, tem uma empresa, quanto isso aí? Não, é legal, porque o que eu fiz lá na palestra? Existe um comando, um prompt, que eu utilizo muito, que é chamado de mente mestra. Esse comando. Todo mundo que tem negócio, ou todo mundo que vive e respira, passa por desafios. Ok. Mas vamos falar de negócio aqui. Bom, eu tenho alguns negócios e eu passo por alguns desafios. Semanais, diários, mensais. Todos nós, inclusive quem está assistindo aí. Com certeza. Essa hora aí a pessoa pegou a tela ali do... Opa, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir direito aí. Como resolver isso aí? O que eu fiz? Quando eu iniciei a palestra, eu falei para todos que estavam ali assistindo para que eles pudessem escolher um desafio, né, num notes do celular. Chamei uma pessoa que estava ali, expliquei para ela o que eu buscava para me ajudar bom, abri a palestra e falei, gente, olha só, eu quero que vocês já comecem a escrever agora, já no notes. Enquanto eu vou dando insights aqui, como por exemplo, essa especificidade que precisa ter sempre nos comandos, vocês vão escrevendo aí no notes. Quanto mais detalhado, melhor. Então as pessoas começaram a escrever um desafio. Em dado momento, eu dei um sinal para o cara lá, ele começou a rodear ali entre as pessoas que estavam assistindo para escolher o problema, para escolher o desafio. Eu já tinha instruído ele no que eu precisava. Eu não me interessava qual era o problema, ou do tamanho do problema. Entendi. Me interessava... Foi nada combinado. Não, me interessava na especificidade. Porque eu queria levar um resultado legal ali, ao vivo, lógico, né? Então, ele foi escolher um problema, um desafio. Foi até uma agência de veículos aqui, de um brasileiro, que ele estava, acredito que muitas pessoas querem isso, pelo menos inicialmente, buscar escalar mais os negócios, buscar vender mais, e não estava conseguindo escalar, tanto online, fazendo tráfego, fazendo indicação, enfim, não sabia. Falei, ok. Então, agora a gente vai rodar o Mente Mestre. Jogou no telão, criei um GPT grátis ali para aquele evento,
Porque eu não quis colocar dificuldade. Eu uso pago hoje, mas eu não quis falar assim, porque o do Léo é pago, então o dele é melhor. Não, criei um grátis ali na hora, não tinha memória nenhuma, porque o ChatGPT ele vai gravando tudo, a sua memória, as suas conversas. Ou seja, 0 de memória. E joguei o prompt. Quando você joga o prompt, o ChatGPT imediatamente vai e pergunta assim, ok, nós vamos criar aqui a mente mestra. Qual é o seu problema? Aí você vai descrever. Foi daí que eu peguei as anotações do cara e joguei lá ao vivo no telão, todo mundo vendo. Eu acompanhei isso. Então foi muito legal, porque com o desenvolvimento, o que esse prompt faz? Ele cria 4 personagens, tá? Então esses personagens eles nunca vão ser iguais, porque todos os problemas são diferentes. Eu achei da hora isso aí. Entendeu? Então ele criou 4 personagens, cada um com especialidade, né? Se ele está com problema de vendas, suponhamos, a IA criou um especialista em vendas. E ele coloca nome, tá? O João é especialista em vendas. E ele é um cara mais criativo. O João é um personagem criado pela IA. Ele coloca nome no personagem, literalmente. Então você imagina, essa mesa aqui, nós temos aqui 4 cadeiras. Então você imagina que é como se tivesse essas 4 pessoas e você é a quinta, porque você está lá na mesa. Então é como se você estivesse fazendo um brainstorming ali. E aí, o que acontece? Vamos lá. Ele cria primeiro os personagens e ele me dá um resumo do que essas pessoas são. Eu criei o João, que é especialista em venda. Eu criei a Sofia, que é especialista em marketing digital, suponhamos. Eu criei a Maria, que ela é especialista em business coaching. E ela é mais pragmática, o outro é mais analítico. Ele coloca realmente o que cada um é. E aí o incrível vem depois, porque eles começam a discutir entre si. Então o João ele fala, ok, eu estou com um problema aqui do Libério, que é um problema de vendas. Então, realmente, lá em Orlando tem essa dificuldade, a concorrência é grande. Aí vem a Sofia. Ok, mas se a concorrência é grande, a gente pode se destacar no atendimento, a gente pode se destacar nisso. Então, eles vão discutir entre si. Depois que eles terminam uma breve discussão, né, como eu falei, é um brainstorming, você tem a opção de mandar ele continuar, que ele continua conversando, você fica ali só lendo. Ou você tem a opção de você participar da reunião. Sim. Então você vai lá e literalmente... Vai opinar, falar, não, eu discordo com os 4. Aí. Ou você discorda ou você... Concordo com um. Concordo, cara, gostei do que o João falou, mas eu tenho uma outra observação que eu lembrei aqui. Enfim, é como se estivesse na reunião. Então é um brainstorming de 5 pessoas. E aí você resolve um desafio que de repente estava muito latente na sua vida, que você resolve em papo de 10 minutos, cara. Entendeu? Então isso assim, aí eu fiz isso na palestra. Mas aonde eu queria chegar é o seguinte... Eu incentivo muito a utilização da IA. Eu acho que deixa a gente muito mais assertivo, eficiente, né? Porque nós, como humanos, nós erramos, né? E a máquina, ela, principalmente quando vai ser para geração de relatório, essas coisas... Ela é muito mais eficiente. Ela vai ser assertiva, entendeu? Então, os números vão vir... O número vai bater... Vai bater, não tem como. Não tem como. Né? É uma matemática ali que ela vai... É lógico que ela tem as alucinações dela quando você pede os comandos, se você não for específico de novo. Mas em relação a números e relatórios, dificilmente ela vai errar. Nós, como humanos, a gente vai sempre cometer alguns erros, né? Então tá tudo certo. E aí no final, eu incentivei tudo. No final da palestra, aí onde você fez a observação de deixar a gente burro, né? Que você falou. Eu fiz uma observação. Eu falei, gente, agora eu queria trazer vocês para refletir. O que acontece, cara? Passei a palestra inteira aqui te incentivando a usar a IA. A IA vai deixar a gente mais produtivo. A IA vai fazer a gente ser mais rápido. A IA vai fazer a gente ser mais eficiente. Fechou? Fechou. Quando a gente é mais produtivo, o que vai acontecer com o nosso tempo do dia? Vai aumentar. A gente vai ter mais tempo. Vai ter mais tempo livre. Uhum. Tá. O que é que você vai fazer com esse tempo? O seu tempo livre. Você vai ser mais produtivo para quê? Para abrir mais uma empresa, para iniciar um novo projeto. E Deus tem falado muito comigo no meu coração sobre isso. Né? Para você jogar mais tarefas para você fazer ou para você cuidar do que realmente importa. E o que é que importa? Ia perguntar isso agora. Né? O que é que importa? Importa que hoje em dia, dificilmente, o Murilo Gun, ele fala muito isso, cara. O silêncio é o novo beach tênis. Ninguém vive mais o silêncio, cara. Ninguém vive mais a busca do seu autoconhecimento, a sua essência, buscar algo consigo mesmo. Que como ele mesmo diz, cara, não tem como.
Onde tu tá tu. Não tem como você fugir de tu. Daí ele fala muito isso, eu acho engraçado. Então, assim, as pessoas não vivem mais isso, cara. Elas têm que estar sempre ocupadas fazendo algo. Entende? Então, se acha que a produtividade é você estar sempre ocupado, né? E não é. Produtividade e ocupado é completamente diferente. Entende? Então, beleza. Ok, eu quero ser mais produtivo, mas, cara, coloque um foco. Entende? Nem que seja assim, cara, eu vou trabalhar igual um cachorro até quinta-feira, mas sexta-feira eu vou desligar meu telefone e vou viver com a minha família. Ah, eu não tenho família. Vai curtir você mesmo. Porque as pessoas não estão se aguentando, concorda? As pessoas não se aguentam, elas não querem. Elas não querem cuidar de si. Tanto da mente, do corpo, do espiritual, ter um momento com Deus a mais, sabe? Que eu não tenho tempo. Como assim não tem tempo? Entende? Todo mundo tem Todo mundo tem tempo. Porque Na verdade, é a forma como você utiliza o seu tempo, né? Todo mundo tem ali o seu... Eu até digo isso, ninguém é tão ocupado demais que é muito mais ocupado que os outros. Não existe isso. Olha uma observação que eu fiz recentemente. Principalmente homens. Homens normalmente se cumprimentam assim. E aí, brother, beleza? Beleza. Correria, né? Correria. Aqui na América, então... Correria, aqui não. Imagina. Correria, né? Não, correria, brother, tal. Às vezes, cara, você fala... Às vezes, muitas, você fala isso no automático. Eu comecei a observar isso. Sabe o que eu comecei a fazer? E se a pessoa fala assim, correria, não. Tá. Exatamente, brother. Eu chegava na galera... Eu tô tranquilo. Exato, eu comecei a fazer isso. A pessoa assusta, né? A pessoa... Como assim? Cara, o Windows 95, trava a tela, fica azul. O pessoal não sabe mais o que falar. Como assim, você não tá correria? Então você quebrou, né? Faliu. Tipo assim, não tem como você não tá na correria. Então, assim, a galera tá tão acelerada com isso. Então, eu incentivo, mas é o que eu digo, né? Eu falo assim, cara, eu tenho uma nomenclatura que eu chamo assim, IA com alma, IA com propósito. Entende? Não vamos se perder nessa loucura. Vamos usar IA com esse foco. E aí, só para finalizar uma parte aqui de produtividade, eu fiz um treinamento de produtividade com um dos maiores especialistas de produtividade que tem aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é o Christian Barbosa. Fiz um treinamento com ele presencial. E ele falou uma coisa que nunca mais esqueci. Que ele falou, cara, a nomenclatura gestão de tempo, ela tá errada, na minha opinião. Ele falou. Aí você fala, cara, que loucura, como assim? Ele falou, cara, não tem como. Tempo é uma coisa que é igual para todo mundo. Deus criou o tempo, 24 horas para todo mundo, é igual. É no Japão, aqui, é nos Estados Unidos, para uma criança, para um bebê, para um cachorro, para um passarinho, ou para uma pessoa que já está morrendo. É tudo igual 24 horas. Não tem como você mudar isso. Então não tem como você gerenciar o tempo. O que você faz é gerenciar as suas tarefas dentro do tempo que todo mundo tem. É porque o tempo... É padrão, né? É padrão, não tem como. Gerenciar, não vai gerenciar. Então, sim, vamos usar IA. 24 horas você vai passar 24 horas ali, independente de você fazer. Não tem como, cara. Não, eu vou pular hoje. E hoje o meu dia vai ser 46 horas. Não tem como, pô. Não tem como. Adicionar mais 2-3 horas. Hoje o dia tá péssimo. O meu dia hoje vai ter só 8 horas. Né? Então, não existe isso. O que existe é o que você vai fazer dentro disso aí, sendo mais produtivo ou gastando mais tempo à toa, né, com isso. Legal. Ô, Léo, assim, a gente vai chegando a certa idade, claro, né? Eu tô muito mais novo que você. Tem que contar a piada, né? Uhum. O podcast da piada. Mas a gente tá bem perto, né? E o início da nossa trajetória, a gente sempre tem um objetivo de crescer, ficar rico, ganhar muito dinheiro, conquistar o mundo. E você trabalha igual um louco para isso e tal. Quando a gente vai chegando a uma determinada idade, os objetivos vão mudando. Óbvio, né? Você vai olhando e falando, cara, eu não dou mais tanto valor nisso aqui como eu dava há um tempo atrás. Uhum. Por exemplo, hoje, o meu objetivo de vida mudou praticamente todo. Eu quero, no futuro, fazer coisas que eu não pensava nisso no passado, porque quando você chega nessa idade, você começa a ver que o que de fato importa, né? E aí entra o propósito. Qual é o propósito seu aqui na Terra? Você, eu vi você falar que, falando de Deus e tal, você é cristão, eu sei disso. Queria que você falasse também. Mas hoje, como é que você enxerga o seu propósito na Terra? Assim? O que você olha, o Léo Lira está aqui para qual objetivo? Bacana.
Inclusive isso, recentemente eu estava lendo sobre a filosofia japonesa, uma filosofia japonesa chamada Ikigai. Não sei se você já ouviu falar. Não. É incrível. E o Ikigai, ele é isso. É você buscar... Ele te faz 4 perguntas. Eu vou ver se eu lembro aqui. Que é, o que você ama? Pelo que você pode ser pago? Pelo que você gosta... Não, ama já foi. São 4 perguntas que você faz e quando você converge elas, é o seu Ikigai. Que é exatamente o que você nasceu para ser. É o que você faz por amor, você faz para ser pago como trabalho, né? Como ofício. E aí no final você encontra isso, né? Que seria, de maneira mais... Uma comparação assim, seria o propósito, né? E quando você falou aí de idade, na verdade o que eu penso é a nossa maturidade, né? A gente vai amadurecendo e vai entendendo o que realmente importa, né? E as pessoas, aqui nos Estados Unidos, isso é muito perigoso. Exatamente. Porque a gente entra na corrida dos ratos, né? E a corrida dos ratos, ela é isso. Você trabalha para ganhar dinheiro, aí você vai ganhando mais, e aí você vai para uma moradia mais cara. Aí você ganha mais, eu vou comprar um carro mais caro. Aí você ganha mais, eu vou fazer viagens mais caras. Você trabalha para pagar, para trabalhar. E a vida passa. E a vida passa. Né? Então, o que você tem que entender é, cara, para que eu tô aqui nesse mundo? Que é a sua pergunta, eu vou chegar lá também na resposta. Né? Então, primeira coisa, cara, eu tenho certeza que eu tenho uma missão aqui nessa terra que Deus me deu, que é para falar mais sobre a paternidade. Eu tenho essa missão. Paternidade é física ou paternidade do pai criador? Paternidade como a palavra mesmo, como um todo. Mas principalmente como nós aqui na Terra, tá? Eu tenho uma trajetória de paternidade, tanto da parte do meu pai como a minha, como sendo pai, né, que é maravilhosa. E eu entendo que IA, marketing, todo o resto é uma roupa para eu poder chegar nas pessoas, porque é um assunto que interessa a todos, mas é uma roupa para me chegar perto das pessoas, para as pessoas me ouvirem. É a forma de te aproximar das pessoas. Você se especializou em alguma coisa que vai ajudar muita gente e isso vai te aproximar das pessoas para que a mensagem que você tem de fato, que é o propósito, chegue até as pessoas, é isso? Exatamente. Legal. E assim, com certeza, cara, a gente tem qualidades, todo mundo tem, e a minha qualidade maior é trabalhar através da empatia, colher o melhor da pessoa e o pior, né, para poder potencializar a parte boa e mostrar o ruim para que a pessoa se controle, né? E a tecnologia, ela é muito eficaz para isso, né? Então, hoje eu uso de todos os artifícios que eu tenho em mãos, seja IA ou qualquer outro. Eu penso que atinge um número... Eu até falei sobre isso. Eu fui consultor empresarial, né? Tinha empresa de consultoria empresarial em Brasília, mas com as ferramentas que a gente tem hoje, né? Eu atenderia 50 vezes mais do que eu fazia no passado. Então, talvez seja uma forma de acelerar esse processo que você está pleiteando de levar a sua mensagem. Mas continua. Ó, pra você ver como é que é automático. Olha o que você falou. Com a tecnologia de hoje, você atenderia 50 vezes mais. E a mensagem que eu trouxe foi... É essa, exatamente. E atenderia mesmo, na época. Quando o meu propósito era outro. Mas é verdade, é verdade. Você viu que foi automático, cara. A sua mente abre margem para você colocar mais obrigação e mais tarefas. Entendi. Né? Isso é muito louco. É isso que eu realmente venho falando muito, cara, para as pessoas se ligarem, né? Ainda mais voltando para IA, muita gente tá deixando de pensar, cara. Tipo assim, eu vou... É verdade. Porque eu tava brincando esses dias no meu Instagram, eu falei, cara, tem uma parte do cérebro aí das pessoas que deve estar com teia de aranha, né? Não tá usando mais. Pô, eu vou fazer uma carta de amor, vou pedir pro ChatGPT, entende? Não sou eu mais, entende? Então, assim, sabe, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Isso é perigoso, não? Porque, assim, demais.
É demais. Cara, eu vou te contar uma história que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um cara, real isso, um cara começou a usar muito a IA, alguma ferramenta, que eu não sei qual, deve ter sido o ChatGPT. E em dado momento ele começou a realmente conversar mesmo, trocar ideia, o cara sozinho, trabalhando em casa, home office. Resultado, o cara se apaixonou. Eu tô falando sério isso. Caraca, não duvido não. E aí quando ele pediu em casamento, a IA deu fora, cara. E ele entrou em depressão. Então esse é o nível do que pode acontecer. Muito pior do que isso. Mas às vezes a gente se pega falando com o ChatGPT, viu? Não, eu acho saudável, cara. Se você souber usar, entende? Tu tá me dando a resposta errada, mano. Tipo assim, como se fosse um ser humano, né? Falou, fala direito comigo, cara. Não, você pode treinar. Se você treina, e aí é um outro passo, né, que eu venho fazendo, é criando assistentes específicos para cada área. Se torna um amigo, né? Um cachorro. Você cria assistentes, que são os agentes GPTs, por exemplo, né? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho mais de 10 agentes que eu criei. Para cada área. Então, por exemplo, a minha esposa, como eu falei, ela é life planner, né? Então, a gente recebe muito e-mail das seguradoras questionando algumas aplicações, está faltando algum dado, perguntando algum detalhe para poder finalizar a aplicação. E muitas das vezes a gente perde muito tempo nessa parte de e-mails. É chato, né? São dados técnicos, às vezes a gente não entende, porque é inglês, algumas coisas. Cara, o que ela está perguntando? Eu não entendi muito. Então, o que eu fiz? Eu criei um assistente, né, de burocracia. Né? Então, ele só serve para isso. Eu peguei todas as informações da seguradora principal que a gente trabalha, peguei todas as informações da broker, que é a intermediária que a gente trabalha, joguei tudo dentro desse assistente, treinei literalmente esse assistente, esse agente, se especializou em informações relacionadas a essa seguradora. Quando tem alguma dúvida, algum e-mail que chega para ser mais rápido, mais efetivo, o que a gente faz? Joga nele. Aí eu não preciso nem ser eu, entende? Eu posso delegar para uma outra humana que está trabalhando comigo no Brasil. Entendi. Né? Então eu posso delegar para essa pessoa e falar assim, você vai usar esse assistente aqui quando for para responder e-mail. O que você vai fazer? Você vai pegar o e-mail, tira um screenshot ou copia, coloca lá, ela já vai trazer a resposta, porque ela já está treinada. E faz todo sentido, porque, por exemplo, toda a informação que você sabe, você adquiriu onde? Nos treinamentos? Exato. Através da empresa? Exato. Se você pega toda essa informação que você sabe... Treina o IA. Treina o IA, ele vai ter a mesma informação. É a mesma. A resposta vai ser a mesma. A mesma. Então, às vezes até mais bem elaborada. Com certeza. Às né? vezes, na maioria das vezes. A gente treina os agentes para eles usarem a linguagem que a gente quer. Então, na hora que eu vou treinar um assistente de IA, eu explico. Eu preciso que você seja formal, mas sucinto. Não precisa me responder com textos longos. Né? Eu preciso que você seja educado, mas também não precisa ser tão formal. Né? Pode ter um nível médio de formalidade, né? Porque é uma empresa, a gente tem que ter formalidade, óbvio. Né? Você sempre vai assinar com esse nome aqui, com esse número da licença. Então, quando vai responder o e-mail está pronto. Ela vai, copia e já cola lá no Gmail lá que vai responder e manda para... Você ganhou um tempão, né? Porque eu estou pagando a pessoa, né? Então, eu quero que ela desenvolva esse trabalho. Você já sabe o que fazer com esse tempo livre? Eu sei. Se ela tá usando isso a favor dela, aí eu já não sei, porque eu sei. Tu já sabe, né? Eu já sei. Ô, Léo, então, eu vou colocar você na fogueira aqui, no meio do podcast. Isso aí, manda mal, pô. Seguinte, eu trabalho no mercado real estate, sou corretor de imóveis, né? Eu queria saber como que eu, como corretor de imóveis, aqui ao vivo, eu utilizo a IA para ajudar no meu dia a dia ou até para angariar mais clientes para mim. Como que a IA pode me dar um suporte relacionado a isso? Porque, por exemplo, no mercado do real estate, a gente sabe que você depende muito da parte humana. É atender a pessoa, levar, fazer, ir lá na casa, mostrar, apresentar e tal, fazer eu pensei que numa coisa que a IA pode ajudar, mas eu vou deixar você falar. Senão eu vou entregar o ouro para você. O que você acha? Cara, primeiro você tem que definir em qual departamento você quer ajuda. Primeiro, né? Ou pelo menos separar. Eu quero em todos. Ok, então tem que separar.
Então tem que departamentalizar essa ajuda. Arrumar um problema para ele que veio ao vivo. Vai lá, eu quero Pode arrumar. Então, assim, primeiro passo. Departamentalizar aonde a IA vai agir. Né? Porque se você chega para mim e fala... Se for genérico, é mesmo aquela resposta que Vamos você já voltar deu. para o início do que eu falei. Então, ok, você é um corretor e você tem departamentos. Sim. Você tem o seu departamento digital, né, que você tem os seus desafios. Eu preciso produzir conteúdo. Ok, então vamos criar, por exemplo, tá? Cara, eu tô com dificuldade de criar conteúdo no meu Instagram. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Já achou criar um agente GPT, por exemplo, especializado em geração de conteúdo. Calma aí. Vai tomando nota aí, gente. É um social media. Nós vamos criar um social media de IA, né? E aí a gente vai pegar materiais de pessoas e de experts que você gosta. Suponhamos, eu gosto de acompanhar alguns americanos aqui. Então, por exemplo, tem um Alex Hormozzi, tem um Jeff Walker, tem algumas pessoas que eu gosto. Eu pego livros que eu tenho deles, alimento esse assistente com esse material, ou seja, ele já ficou robusto nessa galera que eu gosto. Não tem jeito certo ou errado, é o cara que eu gosto, é a metodologia que eu gosto, ok? Entendi. Beleza. Então, eu subo esses materiais para lá, ok, ele tá especialista em social media e em tráfego e outras coisas. Fechou. Agora eu quero trazer para a realidade do Libério. Aí nós vamos explicar quem é o Libério. Entende? Então nós vamos trazer o que é você. E aí precisa voltar um passo atrás e fazer o feijão com arroz, que é o quê? Saber exatamente como o Libério gosta de lidar com o público. Né? Então o Libério tem a idade X, o Libério é licenciado há tanto tempo, o Libério é um cara família, é um cara cristão, tem que colocar isso. Qual que é a sua orientação política? Isso conta pela comunicação. Né? É mesmo? Conta. A maneira de comunicar, alguns detalhes, eles vão contar. Tudo conta na hora de criar um avatar. Depois que você tem isso e você alimentar esse agente GPT, você está entendendo que a gente juntou as melhores técnicas que você acredita ser do marketing junto com as informações pessoal do Libério e juntou tudo num só e criou um social media especializado em marketing, mas só para você. Entendi. Ele não consegue atender o Léo. Ele não consegue atender mais ninguém. É só o Libério. Então, entendeu? Isso eu crio no chat GPT? Cria lá. Então, quando você cria e você vai criar, por exemplo, um conteúdo, aí você tem que saber dar o comando, obviamente, também. Claro. Você vai entender. Cara, meu propósito essa semana pro meu... Isso é uma aula, hein? Puta de uma aula, mano. Muda muito, cara. Muda muito isso. Presta atenção que é maravilhoso. Vai lá, continua. Então você pode pedir uma linha editorial, Sim. tanto para o feed, tanto para conteúdos para gravar Reels, como para criação de narrativas para os stories, para tudo. Você pede tudo para uma semana, para 2 semanas. Já cria, já deixa pronto. Cara, que massa. Entendeu? Massa. E vai ter gatilhos que vão te ajudar. Mas você tem que perguntar ou ele já vai gerando isso para você automático? Entende que ele já é treinado para o que você quer. Isso é um ponto. Primeiro eu tenho que treinar. Isso. Primeiro, porque eu tô falando aqui de criar um assistente GPT. Então depois gente ele criado ainda. Depois ele criado, agora criou. Ok, ele já está pronto para usar. Depois ele criado, ele já sabe que é para o Libério, ele já sabe que ele é um especialista em marketing. Isso eu não preciso ficar explicando mais. O que eu preciso é... Uma dúvida. Ele é especialista em marketing. Uhum. Quem que treinou ele para ser especialista em marketing? Ou você vai usar a inteligência artificial do que ele já sabe da fonte dele? Então, isso é o que eu estava te explicando. Quando a gente vai criar um assistente, a gente precisa dar insumo para ela. Você lembra que eu te falei dos livros? Sim. São os insumos. Tá. Aí, boa. E eu posso colocar também escrito. Eu posso ir escrevendo. Entendi. Ok? Uhum. Então, ele foi treinado para ser exatamente do jeito que você quer. Massa. Então, quando você vai realmente utilizar esse agente, você já não precisa explicar assim, você agora é um especialista em marketing. Não, porque ele já é. Porque ele já é. Ok? O que você vai ter que fazer você só vai solicitar, fazer as demandas. Por exemplo, você pode chegar e falar assim, essa semana eu vou visitar algumas casas de luxo e eu quero criar narrativas e posts que giram em torno dessas casas de luxo aqui de Orlando.
Entende? Aí isso você tem que explicar. O marketing ele já sabe. Aí ele vai criar com os gatilhos que ele acredita que é o que você defende. De novo, né? Que são os melhores, os gatilhos, CTAs e tudo. Todas as técnicas que existem do marketing ele já sabe. Você não precisa mais orientar essa parte. Pronto. A gente agora resolveu o departamento de marketing do seu negócio. Vamos agora resolver outra coisa, usando IA. Sim. Eu preciso criar um material, suponhamos, um e-book para poder atrair mais pessoas. Vamos mais atrás. Esquece o e-book. Vamos trazer que eu quero atrair mais pessoas. Certo. Eu preciso de técnicas para atrair mais pessoas. Então a gente pode usar a IA para isso. Inclusive aquele prompt que eu falei no início da chamada, que é o de mente mestra. Sim. Então nós vamos criar estratégias para atrair mais pessoas. Ok. Suponhamos que dentro dessa estratégia, a IA sugira que você crie um e-book para servir como isca, literalmente. Sim. Então, beleza, vamos criar um e-book. Então, depois que você tem todos esses insumos, você agora vai colocar isso em prática para poder trazer mais pessoas. Ele mesmo vai te alimentar com as informações suficientes. Ó, o que eu devo fazer? Ele já vai te dizer. Isso. Agora, vamos lá. Você quer criar um e-book, ok? Cara, mas eu não faço a menor ideia de como fazer um e-book. Nunca fiz um e-book. Como é que eu vou fazer um e-book? Aí o que a gente pode fazer, então? Criar um assistente GPT especialista em editoração e diagramação e jornalismo. Então você pode pegar materiais, agora não mudou. Entendi. Já não é mais especialista em marketing. Agora eu vou comprar livros digitais em PDF, que são livros especializados em editoração, por exemplo, e vou criar um agente GPT que é robusto nessa parte. Aí sim, aí você chega para ele, de novo, ele já sabe quem é o Libério, ele já é especialista em livros e e-books. Agora é só escrever, pedir ajuda para poder escrever um e-book. Acabou, já resolveu o problema. Então você já tem o departamento de marketing, você já tem a isca para poder usar, que foi ele mesmo que te deu a ideia do e-book. Então agora a gente já está unindo algumas coisas. Ah, Léo, agora eu estou com um problema de atender. Eu preciso contratar uma equipe para poder atender os leads que estão chegando, as pessoas interessadas que estão chegando nas minhas mídias sociais, no meu WhatsApp. Eu não estou conseguindo atender essa galera. Porque eu sozinho, só sou eu. O que eu faço agora? Bom, uma ideia é usar a própria IA para poder fazer um pré-atendimento. Isso pode também. Ou, dentro desse contexto, você pode montar uma equipe, seja aqui ou no Brasil, para fazer um pré-atendimento. É mais fácil no Brasil, né? Então você pode contratar pessoas, vamos lá, no Brasil, que seja. Só que você precisa agora alocar essas pessoas no local certo. A gente estava falando antes aqui da gravação que eu tenho um sistema onde eu faço um teste comportamental das pessoas e aí você pode fazer um teste comportamental, sabe? Se é dominante, se é influente, se é estável, seja lá qual o nome for, você vai pegar esse teste e vai usar a IA e vai pegar todas as informações do seu negócio e vai juntar. Agora pensa comigo. Teste comportamental, sua empresa. Juntou os dois e fala, ok, ele vai desempenhar melhor para qual papel? Entendeu? Então a IA vai te ajudar nisso. De 1 a 10, de novo, se souber fazer os comandos, cara, é maravilhoso. Às vezes a pessoa está trabalhando ali num determinada área, mas ali não é a área dela. Exatamente. Mas ela não sabe. Exatamente. Não tem ninguém para falar isso para ela. Você chega numa empresa e a empresa tem um atendente, tem um gerente, tem uma recepcionista, tem um não sei o quê. Cada um está numa área, de repente tá todo mundo na área errada. E a produtividade está baixa. De repente você acha a área de cada um e potencializa a produtividade, né? Porque a gente é muito bom naquilo que a gente, de fato, se sente confortável, né? A fazer. Então, ou que gosta, ou que tem a afinidade, né? Exatamente. Legal. Então, a IA, pronto, já cobrimos outro gargalo aí, né? Massa. Usando a IA. Massa. Né? Alocação de pessoas. Massa. Nós vamos criar uma cultura empresarial. Vamos criar. Missão, valores e tudo.
vamos usar IA. Então, assim, nós já estamos cobrindo aqui metade do que é um negócio. Né? Se a gente for aqui, a gente pode ir Ou seja, já está resolvido o meu problema, né? Para vender. Dá para usar. Vender mais propriedades usando IA. Ô, Léo, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre 2 assuntos interessantes. A parte da sua esposa, Jussara, que eu conheço, uma pessoa muito nota 10, sou fã, e o trabalho que ela faz hoje. E eu quero também contar algo que aconteceu comigo relacionado ao trabalho que ela faz. Por que vocês escolheram assim? Porque, na verdade, é o casal, né? Não é só ela. Ela é a líder, porque ela tomou a frente, está vendendo, mas você é a pessoa que dá a base. Você estrutura tudo, a equipe de venda, a equipe disso, aqui, tal, e ela toma a frente, você deixa ela despontar, porque ela despontou. Por que vocês escolheram esse mercado? Qual foi o gancho que vocês olharam e falaram, cara, eu vou me dedicar nesse mercado? Qual é o propósito? O que te chamou a atenção? O que chamou a atenção dela para vocês decidirem e falar desse cara? Vai ser aqui que a gente vai apostar as nossas fichas. Bom, foi a história relacionada a Primeiro, eu não falei, né? Desculpa. O que vocês fazem, né? O que é o trabalho dela de fato. Sim, tá. Eu vou contar como conheceu, aí eu vou explicando exatamente como a gente faz. Tá. A minha esposa foi num treinamento de um coach, acho que é o maior coach do mundo, né? Que é o Tony Robbins. Tony Robbins, Lá em West Palm Beach. E uma amiga chamou ela elas foram juntas, né, nesse treinamento. E ela estava estudando na época para tirar uma licença, que é para atuar no nicho que eu vou falar, que é o que ela atua, precisa de tirar uma licença. Né? E aí essa amiga começou a falar, né, de situações que aconteceram com pessoas próximas e que foi encantando a Jussara, minha esposa, para poder entender mais sobre esse assunto. Bom, a minha esposa, de novo, ela tirou licença para atuar como agente financeiro. No Brasil, para quem está assistindo do Brasil, tem uma empresa lá que é bem famosa lá, chamada Prudential, né, que inclusive é americana, né, mas atua muito forte no Brasil. Então, são produtos... A linha é a mesma? Oi? A linha é a mesma? A linha é a mesma, cara. Bem parecida, né? Existem algumas diferenças, né, e tudo, mas é bem parecido, tá? Então, qual foi a história que aconteceu? Essa amiga, né, ela chegou para minha esposa e falou assim, fulano de tal, ela adquiriu um produto chamado seguro de vida. E esse seguro de vida, ele oferecia benefício em vida, não só em morte. Ou seja, a pessoa não precisava morrer de fato para poder acessar os benefícios, que é o dinheiro, para poder a família realmente começar uma nova vida, ok? Ela resgatou esse dinheiro em vida. Ela não faleceu. E essa pessoa comprou lá o produto, teve câncer, né? E recebeu um valor considerável, quase $300 mil em conta, né? E ela se encantou tanto que ela quis saber sobre a carreira, essa mulher. E aí ela começou a trabalhar na área, que ela está até hoje, né? E foi aonde essa amiga da minha esposa estava contando essa história e ela falou, meu Deus, realmente, aqui nos Estados Unidos, hospital, as contas são altas. É? Imagina? Não sabia, não. É loucura, né? É caro. Então você imagina para um tratamento de câncer, para um tratamento mais grave, assim. Agora, você imagina se é a pessoa que sustenta a casa de fato, né? Então, vamos lá. Um homem que realmente sustenta a casa, ou uma mulher que seja, e trabalha na faxina, que trabalha na construção, que trabalha no que for, não interessa. E a pessoa, ela não tá mais... ela não consegue atuar porque ela não consegue andar, ela não consegue sair da cama, aconteceu alguma coisa grave. E aí, o que vai acontecer com essa família? Entende? O plano de saúde vai ajudar lá no hospital? Vai, mas as contas vão continuar chegando. E aqui, se você não trabalha, você não ganha. Não tem aquela coisa da empresa, não, tá bom, eu vou te pagar ainda. Vou te aposentar, né? Não tem essa. Não tem. Então, isso encantou, né, muito a minha esposa quando ela conheceu. Quando ela voltou, a gente conversou bastante. Falou, ok, então vamos comprar essa briga, vamos entrar nisso aí, vamos fazer essa licença.
Vamos. E aí a gente resolveu entrar na área porque realmente a gente entendeu que isso transforma as vidas das pessoas, né? Dá tranquilidade para as pessoas. Hoje vocês são um dos maiores aqui de Orlando, não é isso? Da intermediária que a gente trabalha, a gente está sempre em destaque ali, graças a Deus. Eu acompanho, que eu vejo a Jussara recebendo prêmios e prêmios e tal, e é legal. Se a pessoa é premiada, é porque ela destacou... Meritocracia total, você tem que trazer resultado. Porque os Estados Unidos é muito isso, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu me torne um agente, né, para vender o seguro. E se eu não trabalhar um mês, quanto que eu ganho? Exatamente, não dá, cara. Você tem que... E assim, é tudo trabalho de mente, sabe? Estados Unidos é bom e ruim, né? É meritocracia, cara. É merecimento. Não adianta. Né? Não tem essa conversa. E assim, na verdade, você tem que trabalhar muito a mente, porque assim, cara, é complexo, porque nós brasileiros, nós não temos essa cultura de adquirir produtos como esse. Não. Eu vou contar um exemplo. Eu tenho 2 filhas, uma delas nasceu aqui. Sim. E minha filha, quando a gente estava indo no hospital, você recebe algumas visitas, né? Não só do pediatra. Você recebe visitas fazendo propaganda, né? Como ela é menina. Engraçado isso aqui, né? Exato. Então recebe visita de alguém, fura orelha, tal, tá aqui, vai lá, é roupa, é não sei o que, é fotógrafo de newborn, né, tal. Então você vai recebendo algumas visitas de propaganda, né? E aí eu recebi uma visita de uma Life Planner. Sério? Na época. E a gente não era ainda, né? A minha esposa não era Life Planner, agente financeira. E aí quando eu recebi, a mulher explicou e tal, ela falou assim, sua filha nasceu, tá saudável e tudo, é o momento da gente cuidar já da aposentadoria dela. E aí eu falei, não, deixa pra depois, né, tal. Tá um pouco novinha, né? Depois que ela saiu, eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, cara, aposentadoria, olha que louco. Viagem. Então assim, nós brasileiros, a gente não tem esse costume. Pra eles é super normal. É normal. Depois que a gente teve essa consciência da necessidade, é que a gente entendeu. Hoje ela tem aposentadoria. Você acredita que eu tive essa consciência meio que sozinho? Que bom. É raro isso. É raro? Mas o que aconteceu? Eu comecei a imaginar alguns cenários aqui nos Estados Unidos e minha família aqui, e eu pensei, se eu morrer, ninguém, na verdade, pensa, e se você morrer? As pessoas falam, não, que é isso? Bate na madeira, né? Se benze, não sei o que e tal. Peraí, a morte é uma coisa real? Então, existe possibilidade da gente morrer? Você tá entendendo? E eu comecei a pensar, cara, se eu morrer, minha esposa e meus filhos, que a gente, né, nessa luta de se estabilizar nos Estados Unidos e tal, né, tinha acabado de pegar documento e aquele negócio todo e trabalhando ali, correndo e tudo. Aí você fala, cara, se eu morrer, a minha família vai ficar toda desamparada. Aí eu comecei a me preocupar. Claro, a gente não tem que ficar desesperado, a gente tem que fazer o quê? Se prevenir. E aí foi onde eu procurei o Life Insurance, né? E resolvi fazer. Eu falei, cara, vou fazer o seguro porque isso começou a me angustiar. De verdade. E é horrível você viver com esse pensamento. Falou, caramba, e agora? E se acontecer alguma coisa amanhã? E depois da manhã? E não sei o que e tal. Aí eu fiz... Meu amigo, me deu uma paz. De verdade. Eu não trabalho com isso. Sou corretor de imóveis. Eu não tô vendendo o seu produto aqui sem... Mas é verdade. Me deu uma paz. Eu falei, cara, agora... Tudo bem. Agora que seja a vontade de Deus... Que aconteça o que acontecer, se eu tiver que morrer, morreu, mas eu não vou deixar minha família desamparada. É isso aí. Tanto que pro marketing, né, que aí obviamente eu faço toda a estrutura de marketing, né, do nosso negócio lá com ela, o principal gatilho que a gente usa para poder atrair mais pessoas interessadas é o medo, né? É verdade. É o medo. Que é o que você sentiu. É o puto gatilho. Eu senti o gatilho sem do medo. ninguém me avisar, né? Mas a gente usa muito isso, muito gatilho do medo na propaganda, que infelizmente ou não, é o que está atraindo pessoas, né? E assim,
E muitos Mas casos... É uma realidade, né? É uma realidade. É uma realidade. Não tem, né? não tem Então é como se fosse um tapa na cara mesmo para falar assim, acorda e vamos atrás enquanto pode. Exato. Né? Então vamos atrás desse produto. O problema é que as pessoas sempre pensam assim. Não vai acontecer comigo. Eu vou contar uma história aqui. Exatamente. Cara, teve uma mulher, uma cliente, eu posso falar isso porque nós temos autorização. Não vou falar o nome, lógico, mas a gente tem autorização dela. Ela virou nossa cliente, comprou lá um dos produtos de seguro de vida e ela deixou de pagar. O seguro de vida, quando você para de pagar, se eu não me engano, durante 3 ou 4 meses, ele é cancelado. Tá? Você não vai sujar seu nome, mas ele vai cancelar. Você perdeu o que você já pagou. Perdeu o que você pagou. E aí a gente ainda foi atrás, cara. A gente foi usado por Deus, sabia? Porque normalmente a gente vai e avisa, de repente você mudou o número da sua conta, não esqueceu de avisar a gente. O que acontece também, né? Mas aí a pessoa deixa de responder, a gente fala, cara, a pessoa desistiu. Essa a gente foi atrás, muito. E aí o que aconteceu? Um dia ela começou a ligar desesperada pra Jussara. Muito, assim, ligar muito. E querendo marcar reunião. Marcou uma videochamada. Quando a Jussara atendeu, essa mulher estava numa maca de hospital. Com câncer, eu não sei se é o nível grau 1 ou 4, não sei, é o grau último. Mais forte. Uhum. E desesperada falando, Jussara, eu preciso reativar meu seguro. E aí a Jussara falou assim, infelizmente a gente não vai conseguir, porque uma vez que você deu a entrada no hospital, os dados são públicos, a seguradora já está sabendo. Então ela não vai te assegurar, né? Visto que já foi identificado que você tem a doença. E aí ela falou assim, mas vamos tentar. A mulher insistiu em querer tentar, de fazer. Ok, a gente pode até tentar. Enfim, mas aí no final a Jussara perguntou, posso fazer uma pergunta? O que te fez parar de pagar? Aí ela respondeu. Ela falou assim, a gente nunca acha que isso pode acontecer com a gente. E eu achei bobagem. E olha que o valor dela era papo de $70, cara. É muito barato. E a apólice dela, se eu não me engano, era de 1 milhão. Ou seja, quando você vai resgatar um valor de seguro de vida com benefício em vida, você resgata até 80% dependendo da gravidade. Se o câncer dela era o último grau, ela deixou de receber $800 mil. Porque ela deixou de pagar $70, 80 durante 3 meses. Porque ela achava que nunca ia acontecer algo parecido com ela. Caraca. Então a gente usa isso não para poder expor ninguém, de jeito nenhum. Não, mas é forte, cara. Mas é para falar para as pessoas, olha, isso aqui foi real, cara. Isso é real. Não é historinha, né? Não é história, cara. Você tá ouvindo? Não mostra a pessoa, de novo, não mostra o nome, não mostra nada. Só mostra realmente a voz da pessoa falando. Que a gente gravou. Tem? Vocês gravaram a voz dela? Falando. Mostra para a pessoa ouvir e fala assim, realmente. Então, esse é o gatilho que eu te falei que a gente usa, é o gatilho do medo. Sabe? Que a pessoa vai pensar. Quer ver uma coisa que surge muito cliente pra gente? Comunidades. Vamos falar, igrejas. Vamos supor que aconteceu uma situação na igreja X, não importa qual. Alguém dessa igreja se acidentou. O marido trabalhava na construção, quebrou a perna, teve que colocar não sei quantos pinos na perna e era ele que sustentava a casa. Então ele não consegue se mover sozinho, ele não consegue fazer um monte de coisa. É elegível? É, para o seguro de vida. Ele tinha seguro? Não, tá fazendo vaquinha na igreja para poder as pessoas ajudar. Sim. E poder pagar o hospital, pagar as coisas, pagar as contas da casa. Porque aí a esposa, no caso, um exemplo que eu tô dando aqui, a esposa não pagava nada, ela ficava em casa cuidando das crianças. E aí agora? Né? Então, quando acontece esse tipo de situação dentro de comunidades como uma igreja, por exemplo, cara, chove de cliente pra gente. Vem um atrás do outro. Ou seja, de novo, gatilho do medo. Gatilho do medo. Não aconteceu nada com os outros, mas todo mundo viu. Olha e fala, cara, eu não vou esperar acontecer comigo. Uhum. Isso é demais, cara, que acontece, né? Então, assim, o que a gente faz... Qual gatilho de medo teria para o real estate? De pagar aluguel a vida toda, né? Deixar seu patrimônio em real seria um gatilho do medo muito forte. Não, mas esse é real, viu? Não, mas é real. Não, e nada é fingido também, né? Não. Tem que ser genuíno, porque senão você vai enganar. Então, assim, você usa um gatilho de uma forma errada. Exato. Então, assim, qual que é? Cara, você vai continuar construindo a sua casa na areia ou na rocha, né? Então, aqui... Pega esse gancho aí, já vou usar aí, né? Nas minhas redes sociais. Você quer construir na areia ou na rocha?
Aí eu colocaria assim R$1 e a rocha dólar, né? Total. Tá vendo? A IA já tá funcionando. Já tá funcionando, cara. É um gatilho do medo que Legal, pode ser muito utilizado legal, aí para você. Legal. Inclusive, Léo, falando nisso, você é um dos casos de sucesso na área imobiliária que eu mais conto para os meus clientes, inclusive. Que bacana. Porque eu lembro... Eu nunca cito o valor exato, porque eu não lembro do valor exato. Uhum. Mas eu sei que em 2018 você comprou uma casa que valia eu falo 380 mil dólares por aí. 370, 380 mil dólares. E depois de 5 anos você vendeu ela por 540 mil dólares. 550 mil dólares. Só que na época você comprou em real. Uhum. O real estava 3 o dólar estava 3 e pouco. 3,40, 3,50. Você vendeu o dólar... o dólar estava 6. Então, quando você coloca isso na ponta da caneta, cara, assim, você é um caso de sucesso que eu conto para todo mundo. Cara, eu tenho um amigo, e eu falo isso para meus clientes, que meus clientes estão me assistindo, ó, tá aqui o caso aqui, ó, é real. Eu não participei das transações imobiliárias, porque na época eu nem era corretor. Uhum. Mas hoje, Léo, você que é uma pessoa que tem patrimônio ainda no Brasil, tem patrimônio aqui nos Estados Unidos, o que você indica para a pessoa que tem um patrimônio lá no Brasil e está meio perdido assim, fala, cara, o que eu faço com o meu dinheiro? Porque você também é um analista financeiro, né? Você trabalha com isso. Qual é a dica que você dá para a pessoa que está lá nessa situação e tá com medo, lógico, porque eu passei, antes de você dar a dica, eu passei por uma situação o contrário da sua. O contrário da sua. Eu vi a primeira vez nos Estados Unidos, salvo engano, 2009 ou 2010, nem lembro. Em 2008, na crise imobiliária, 2008, eu tive uma oportunidade de comprar 2 apartamentos em Miami. Ali naquela rua bem famosa de Miami, esqueci até o nome da rua. Onde tem uns prédios maravilhosos lá e tal. Ocean Drive? Não é na Ocean Drive, é uma outra... que tem um prédio da Porsche e tal. Eu fiz um vídeo um dia desse lá nessa rua, esqueci o nome da rua, tá? Enfim, eu tive a oportunidade de comprar 2 apartamentos. Na época, o apartamento estava 55 mil dólares. O real estava 1,80 e alguma coisa. Não estava 2. E eu tinha esse dinheiro na conta. Eu tinha, sei lá, 300, 400 mil reais na conta, na época. E chegou um corretor, que tinha uma parceria com um corretor aqui nos Estados Unidos, me fez essa proposta para eu comprar esses apartamentos. Eu tinha um dinheiro, eu falei, não, quer saber, eu vou investir aqui no Brasil. Comprei alguns lotes e tal. Só que o que aconteceu? O loteamento lá ficou para lá, não deu em nada. Em Planaltina do Goiás, você conhece, ali perto de Brasília. E o apartamento hoje está custando quase $1 milhão em Miami. Então, assim, você já calculou comigo quanto que eu perdi nessa transação? Deixou de ganhar. Quanto que eu deixei de ganhar? E assim, e às vezes é porque a gente não acredita, né? A gente não toma as decisões. Como é que, Léo, ensina pra gente como a gente criar coragem e como que a gente acerta nesse tipo de decisão? Porque, por exemplo, eu tomei uma decisão errada e acabei deixando o meu patrimônio lá que dissolveu, virou areia. E você fez o contrário. O que você diria qual foi o diferencial entre a minha decisão e a sua decisão? Eu diria que eu não fui mais esperto do que ninguém, sabe? Eu fui, na verdade, eu segui minha intuição mesmo. Foi? Segui meu coração. Por quê? Eu já fazia negócio aqui nos Estados Unidos. Sim, lembro. Eu tinha uma importadora aqui antes de mudar para cá, né? Então, a importadora já funcionava sozinha, né? Onde eu trazia açaí do Brasil para cá. Você já conhecia os Estados Unidos? Eu conhecia, já era encantado, né? Pelos Estados Unidos. Legal. E aí, então, eu já vinha bastante aqui como turista, né? Inclusive, eu pedi minha esposa em casamento aqui em 2012. Na Disney, não foi? Na Disney. É legal. Então,
eu vinha bastante para cá, então eu tinha uma visão de negócios dos Estados Unidos. Mas imóvel sempre teve muito na minha veia lá no Brasil, né? No Brasil eu tenho alguns imóveis também. Sim. Então, eu enxerguei através dessas minhas idas e vindas uma oportunidade e segui minha intuição. Se eu falar para você que foi especializado, aqui, não, né? Não posso ser hipócrita, falar que daqui a alguns anos eu vou vender, vou ganhar dinheiro. Não foi isso. Mas você não imaginou que valorizaria ou nada até disso? Até que sim, mas não... Não tanto, né? A minha casa quase dobrou de valor. Como você falou, eu comprei a minha casa com... O dólar era 3,31. Eu lembro que até 3,31, porque eu tentei negociar na compra até o dólar. Aí agora os seus valores exatos. Eu tentei negociar a 3,30 e não consegui. Falei assim, não, é 3,31, cara, não tem como, porque o dólar estava subindo já. Sim. Então a pessoa falou assim, não tem como, vamos manter o 3,30. Então, e depois de 5 anos, eu vendi, quase dobrou de valor. Né? E aí, hoje a gente investe também na parte imobiliária, continuo no ramo, mas aí agora eu invisto em novas construções para vender e tá valorizando sempre. E agora você tem um corretor para te representar, né? Com certeza, né? Agora a gente tem que fazer bons investimentos juntos aí. Sim. Então, assim, eu acho que o diferencial entre eu e você que teve nessa situação talvez tenha sido... Dois casos reais. Casos reais, aqui, um que seguiu a intuição e outro não, cara. Porque se eu falar para você, cara, eu vou ganhar dinheiro com imóveis... Não era o... Não foi isso. Foi uma oportunidade. Quando eu já morando na casa vi o tanto que o dólar subiu e o valor do imóvel subiu, aí sim eu falei, peraí. Você falou, acertei. Não, eu não vou continuar. Eu amava a casa. O bairro, tudo maravilhoso. Onde era? Windermere. Windermere? Então assim, um bairro muito bom, a localização maravilhosa, escola boa, casa bem distribuída. Ela tinha sido reformada, então ela estava do jeito que eu gostava. Tá? Linda a casa. Mas foi uma oportunidade que eu falei, cara, eu acho que nós devemos aproveitar essa oportunidade, visto que o dólar chegou quase a 6 e tudo. Então vamos fazer esse dinheiro rodar. Depois a gente compra outro imóvel e tudo. Então foi o que a gente fez e a gente está bem feliz com a decisão. Mudou a nossa vida, cara. Legal. Mudou muito. Eu vou me defender aqui, né? Brincadeira, vou não. Mas eu acho que um grande fator de eu não ter tomado essa decisão na época, que eu não conhecia os Estados Unidos ainda, eu não tinha vindo aqui, então eu não tinha noção nem do que era os Estados Unidos, né? É muito... Para quem está no Brasil, de verdade, os Estados Unidos é muito longe. Não só distância geográfica, mas é longe no geral, assim. Tipo, é outra língua, outro país, outra cultura. Então, as pessoas têm muito medo e elas olham isso como uma barreira. Eu enxerguei isso como uma barreira. É por isso que hoje eu falo, e às vezes as pessoas até não entendem, acham que é só propaganda, mas não é. Essa barreira, tá? Hoje eu estou aqui principalmente para ajudar a derrubar essa barreira. Da pessoa olhar e falar assim, cara, eu tenho uma pessoa lá, eu não preciso estar lá. Eu não preciso vir aqui, eu não preciso estar aqui. Como eu não tinha uma pessoa aqui, de repente eu não sentia essa confiança de falar, cara, eu vou colocar meu dinheiro num imóvel lá nos Estados Unidos, eu não tenho nenhuma referência, não sei como é que funciona o mercado imobiliário lá, é muito melhor comprar aqui no meu vizinho do lado. Na verdade, não. A escolha certa é você comprar numa economia forte, num lugar onde, de fato, o seu dinheiro vai ser protegido, enfim. Então, eu acho que foi esse motivo que eu não tomei essa decisão. Acho que a partir de 2010 eu já tomaria, porque eu vim para cá, sei lá, antes de mudar, eu vim para cá várias vezes, né? Enfim. E por que Orlando? Orlando. Cara, na verdade foi uma oportunidade. A empresa era aqui em Orlando já. Você já pensou em morar nos Estados Unidos antes? Ou isso veio meio que junto com os negócios e as coisas foram acontecendo? Ou você já tinha uma ideia, cara, um dia eu vou morar nos Estados Unidos? Porque você morou na Nova Zelândia. Não pensava em morar nos Estados Unidos. Não, mas quando eu vim... Bom, quando eu vim, primeira vez foi em 2012. Nós amamos aqui.
Mas nada eu vou mudar para lá. Quem não, né? Então, eu fui picado. Fui picado pelo mosquito de querer, né? Mosquito da Disney. Mas olha só, em 2012 nós viemos, foi maravilhoso e tudo, como passeio, fechou. Aí eu demorei um pouco a voltar. 2016. Legal. 15 para 16, foi. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, um workshop, um curso em Stanford, lá na Califórnia. Então eu passei... Fui lá, inclusive. Foi? Fui. Nossa, lá é muito Universidade bom. de Stanford, muito top. Lá é incrível. Então eu passei uns 10, 12 dias na Califórnia, sendo que eu fiquei uma semana dentro de Stanford, dormindo nas acomodações de lá. Sério? E tudo. Foi. Legal. Então eu fiz um treinamento lá de tecnologia, de algumas outras coisas lá relacionadas ao digital também. E nessa época começou a me despertar uma vontade para os negócios. Por quê? Não para morar, mas... Ainda não, mas eu já comecei a olhar os Estados Unidos diferente, não só como, cara, um lugar para ir de vez em quando, sabe? Então eu pensei, cara, eu tô vendo uma oportunidade de negócio aqui. Eu já tinha agência, né, de marketing, então eu ficava, cara, poxa, eu acho que eu posso fazer negócio aqui, nós podemos angariar cliente aqui, manter o operacional no Brasil, tem oportunidade aqui, tem coisa boa aqui. Então eu já comecei a olhar com outros olhos. E aí, cara, movimento gera ação, a ação gera resultado. Então eu comecei a me movimentar e vir mais vezes para cá. E aí isso me gerou oportunidade. Foi quando gerou a oportunidade de abrir outras frentes de negócio, a oportunidade de comprar a casa. E foi um empurrão para mim vir, sabe? Assim, foi tudo muito natural. E aí, cara, eu comprei a casa em 2017. Em 2018 a gente chegou aqui, né, em fevereiro. E a gente... Tá até hoje. Vive bem, graças a Deus. E não vai embora mais, né? Cara, se não for da vontade de Deus... Você mudaria para algum outro estado nos Estados Unidos? Sim, eu olho, eu vejo, eu não tenho dificuldade. Uma vez você sai do país, meu amigo. Qualquer lugar é... Eu olho, cara, vez ou outra eu me pego olhando na internet, sabe? Qualidade de vida, o que tem de diferente em outros estados, sabe? Carolina do Norte, tem as montanhas, tem lugares bem bacanas aí por aí também. Não fecho os olhos, não. Não pretendo, mas isso não quer dizer que eu falo, não vou. Eu não falo isso. Eu pretendo continuar aqui. Eu pretendo conhecer outras regiões de Orlando para morar, sabe? Hoje a gente mora ali na região de Dr. Phillips, mas eu olho, por exemplo, a região de Winter Park, sabe? Eu acho legal. Eu gosto de Lake Nona, sabe? Parece que é outro estado, sabe? Estado. Bem diferente, né? Ali a vida, vejo de fora, né? Então eu penso assim, mas ainda dentro de Orlando, sabe? Não sei se eu teria coragem de morar perto da praia aqui na Flórida por conta dos furacões, né? Verdade, né? Eu tô falando eu, tá? Eu também. Cada um escolhe o que quer. Porque Orlando a gente tá meio que protegido pelo... A altitude do lugar, né? Então Orlando foi escolhido para isso. Foi escolhido para isso, O Disney, interessante. O Walt Disney escolheu Orlando por isso, né? Porque aqui é um pântano. Tá no centro. Aqui é um pântano, mas é alto, né? Então o furacão ele ganha força na água. Quando ele chega na terra e a altitude, né, ele perde a força. Então, cara, somos felizes aqui. Eu gosto do clima, gosto do lugar. Não pretendo, mas eu também não falo, não vou nunca para outro estado. Você tem uma dica do Léo, tipo assim, se alguém quer morar nos Estados Unidos, você diria que vale a pena? Claro, a gente não vai entrar em assunto imigratório, claro, não tem nada a ver isso. A gente não é especializado em nada de imigração, não tem nada a ver. Uma dica como pessoa, você aconselharia ou você diz, não, eu acho que é muito difícil, não viria novamente, enfim. Eu diria para a pessoa que está pensando em mudar alguma coisa na vida, para que ela escolha qual difícil que ela quer. Né? É difícil você estar morando na Rússia e continuar com a mesma vida. É difícil você morar no Brasil e continuar no Brasil. É difícil você emigrar para outro país. O que é que você quer? Que seja, né? Então, você tem que escolher qual o difícil que você vai topar. Entende? Porque continuar onde está, com certeza você vai passar suas dificuldades. Né? Eu digo que imigrar ele é muito difícil, é muito desafiador. E
para quem pretende imigrar, que se prepare, que escolha bem aonde vai morar, que escolha bem com quem vai se relacionar, escolha bem quem... Isso é importante, né? Demais, cara. Qual ambiente que você vai morar. Uma mudança de país, a gente acha que não, acho que é besteira, né? Ah, não, é fácil. Pegou um avião, mudou. Rapaz, mas assim... É bem complexo. É muito complexo. Né? Eu hoje, olhando com a visão agora mais macro, eu entendo de alguns porquês que eu passei na vida, sabia? Porque olha só que legal. Eu fui pra Nova Zelândia, quando eu fui pra Nova Zelândia, não tinha um WhatsApp. Caraca. Não tinha. Eu passei 6 meses lá só. 6 meses passa em uma semana aqui nos Estados Unidos, né? É muito rápido. É rápido. Só que na época não tinha nada, cara. Então eu passei 6 meses sem ver a cara da minha mãe. Com 17 para 18 anos. 18 anos, alguma coisa assim. Eu não vi a cara dos meus amigos, de ninguém. Eu fui para um outro lado do mundo, onde o carro anda do outro lado, o volante é do lado direito, é tudo diferente. Você estudou inglês lá? Estudei inglês lá. E, cara, eu não via ninguém. Eu falava com a minha mãe a cada 15 dias pelo telefone. Eu não via a cara dela, eu não via nada. Então foi 6 meses 100% isolado. Ok? Beleza. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive um sentimento que eu nunca mais esqueci. Primeiro que eu voltei de surpresa. Eu lembro até o dia, tá? Era pra mim voltar dia 7. Eu falei pra todo mundo que eu ia chegar dia 7 de março e eu voltei dia 5. Foi pra dar um susto. Dei um susto em todo mundo. Cheguei e já liguei do aeroporto. Mãe, tô aqui. Aqui aonde, filho? Aqui em Brasília. Vem me buscar no aeroporto. Minha mãe foi doida me buscar. E, cara, engraçado. Antes até de ver minha mãe, tá? Sim. Na época eu não era casado e tudo. Então, assim, antes até de eu ver ela, quando eu bati o pé no aeroporto, cara, não aconteceu nada de errado. Sim. Mas eu me arrependi na mesma hora de ter voltado. Eu não sei por quê, cara. Eu não sei te explicar. Interessante isso. Bati o pé no Brasil e falei... O que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe assim, aquele sentimento? Podia ter ficado lá. Não aconteceu nada, ninguém me tratou mal, nada. Foi tudo redondinho. Passei na alfândega, tudo direitinho, tava com as minhas malas em mãos, o voo foi tranquilo. Não aconteceu nada. Mas foi um sentimento muito forte que eu tive. Cara, por que eu voltei? Saudade? Mas eu não tinha visto ninguém, entende? Porque eu vi todo mundo, agora eu me arrependi. Não, eu não tinha visto ninguém ainda. Foi muito louco isso. E aí, engraçado, porque eu costumo falar que nós imigrantes, a gente vive anos de cachorro. A cada ano que a gente mora fora, corresponde a 7 no Brasil. Acho que até mais. Né? É como se fosse anos de cachorro que fala, né? Porque cachorro... E aí, cara, eu voltei mais maduro, né? E quando eu fui ver... Falando de cachorro, o pessoal vai pensar que que é de vida como cachorro, né? Porque o pessoal fala, né? Porque cachorro, quando você... completa 1 ano de humano, sim. O cachorro é como se ele tivesse 7, né? E aí, quando eu fui ver os amigos e tudo, minha mãe, todo mundo, revi todo mundo, e não é menosprezando nada, nem ninguém, é normal. Claro. Todo mundo tava na sua zona de conforto, normal, cara. Claro. Né? Eu vi que tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Cara, foi 6 meses só, não foi nada de 10 anos. 6 meses. Não dá pra mudar, todo mundo mudou de vida? Não. Conseguiu perceber isso. Percebi. Né? E aí eu comecei a ver, todo mundo tava fazendo a mesma coisa. Aquele meu amigo continuava fazendo aquele mesmo trabalho. A minha mãe tinha as mesmas roupas que ela tinha. Eu já não tinha as mesmas roupas. Na época eu vivi num país de clima diferente, então eu tinha que trocar. Entende? A minha vida mudou toda. Eu tava fluente em inglês, cara, porque na Nova Zelândia não se fala português. Sim. Né? Nem tem brasileiro, né? Não, pouquíssimo. Então, assim, a minha vida mudou completamente. E isso só reforçou aquele meu arrependimento, que eu vou chamar de ter voltado pro Brasil. E aí, beleza, cara. Quando... agora vamos pular. Viemos para os Estados Unidos. Só que agora eu já vim casado e com uma filha. Sim. Ok. Cara, foi incrível. Aconteceu o inverso. Quando eu pisei o pé no aeroporto de Orlando... A Valentina era bebezinha, né? Ela veio de 3 para 4 anos, né? Agora ela tem 11. Né? Quando eu bati o pé no aeroporto de Orlando... O sentimento que eu tive foi ao contrário. Sabe qual foi? Nasci aqui. Tipo assim, cara, eu tomei posse do lugar. De verdade. Que legal, cara. Que legal. Aí, beleza. O que aconteceu? Eu tenho um sentimento também, mas eu vou falar depois. Vai. O que aconteceu? A minha esposa engravidou. Tivemos a segunda filha aqui. E passamos os desafios. Qual foi o nosso maior o nosso desafio
o primeiro, né? O primeiro desafio que a gente passou. Primeiro, fase de adaptação, gravidez, hormônio, mulher, aquela loucura, juntou tudo. Então a gente passou uma barra bem forte, né? Minha esposa teve, ela até teve licença na época lá da escola que a gente estudava, que ela estudava. Ela teve licença, ela passou um tempo sem estudar, por licença psicológica mesmo. Então, então assim, foi uma adaptação muito complexa. Depressão, essas coisas? Ela não gosta de falar esse nome. Mas assim, foi barra. Entendi. Foi barra, cara. Então, depois que passou por tudo e ela se recuperou, eu tive uma visão, cara. Um entendimento. Eu falei, agora eu entendi. Eu passei pela prova de fogo lá na Nova Zelândia, sozinho, incomunicável, sem ninguém, zero, para eu poder suportar o que eu passei aqui. Lá eu fui forjado. Foi treinado para poder aguentar isso aqui. Sabe por quê? Se eu não tivesse passado por aquilo, aquele sentimento, sabe, de ter voltado e ter me arrependido, tudo aquilo fez sentido, cara. Porque eu pude suportar tudo que eu passei de adaptação. Porque senão você tinha voltado. Talvez sim, porque minha esposa falava todo dia, cara, eu não aguento esse lugar, ninguém me entende, todo mundo vai, isso, é difícil, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue... Cara, foi tudo tão complexo, mas eu aguentei. Eu suportei muita coisa. E aí eu entendi, eu falei... Não é só a resiliência, é teu treinamento. Eu tive um treinamento. Eu Deus, não julgo quem volta não, cara. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Como diz meu amigo, Deus não é gente não, bicho. Como é que pode? Ele vai fazendo as coisas, você não vai entendendo, né? Tudo fez sentido. Eu fui olhar pra trás e falei, cara, eu fui treinado naquela época pra poder suportar o que eu suportei aqui. Caraca. Então, graças a Deus, graças à Nova Zelândia, graças a não ter WhatsApp, internet, nada, naquela época, com 18 anos, eu pude realmente suportar o que eu suportei aqui. Eu pude realmente... Não tinha um AI pra falar assim, o que eu faço agora, AI? Preveja pra ver e me ajuda. Nada. Dá a mão aí. Então foi muito importante pra minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Mas para quem tá querendo emigrar, realmente, venha preparado financeiramente. Procure realmente profissional, que hoje em dia... Qualificados para poder ajudar. Eu vou tentar trazer profissional da área da imigração para falar aqui. Isso é bom. Eu vou trazer... Porque assim, nosso objetivo... poderia, sei lá, fazer um podcast para ficar falando de imóvel, né? Mas eu acho que é chato você ficar falando só da mesma coisa. E como o meu objetivo, graças a Deus, a gente está vendendo bem, e meu objetivo não é esse, só vender, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer com que a minha existência aqui tenha um sentido. Cara, eu vou poder ajudar alguém, eu vou poder encaminhar alguém em algum sentido, eu vou poder orientar alguém, trazer um bem para essa pessoa olhar lá no futuro e falar, poxa, aquele cara ali foi legal comigo, ajudou a minha família, nos deu dica disso, abriu um podcast para falar de tanta coisa daqui de Orlando, principalmente, por exemplo, de serviço imigratório. Eu vou trazer um advogado de imigração, alguém, sei lá, que trabalha com imigração, para a gente poder... falar muito sobre esse assunto aqui. Mas é legal também, eu quando fui ao Brasil pela primeira vez, depois de ter ficado aqui um bom período, eu cheguei... É engraçado essa sensação. Eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei em Orlando, eu pisei o pé no aeroporto e aí me deu aquela sensação, cara, voltei para casa. Olha aí. Que engraçado, né? Bom demais, né? Cheguei em casa. Então, assim, não é igual você falou, não é desdenhando, porque o Brasil é ruim, aqui é bom, lá é bom, aqui é... Não é. É aonde Deus ele te estabeleceu para você ficar. Então, eu sempre indico, as pessoas me perguntam, você acha que eu devo morar fora? Eu falo que sim, eu acho que sim. Nos Estados Unidos, não interessa. Pode ser no Paraguai, meu amigo. Pode ser no Uruguai, sei lá, no México, na Irlanda, qualquer lugar. Porque você morar fora, você ter a vida de imigrante, rapaz, eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto a minha vida de imigrante. Assim, eu nunca cresci tanto, eu nunca vi tanto a mão de Deus agir,
Se você que não é cristão e quer ver a mão de Deus agir, imigra para um país. Aí você fica... Tem momentos que você fala, cara, você vai falar não sei assim, o que fazer. Você vai falar assim, só Deus mesmo. Vem, Deus, por favor, se você existe, apareça, e ele vai aparecer e vai te ajudar. Então, assim, a gente tem história longa, você conhece a nossa história, né? Muita coisa para falar. Mas, Léo, eu vou encerrando, porque nosso podcast aqui já está chegando ao fim. Eu achei muito produtivo vir falar com você. Eu queria que você deixasse os seus canais para que as pessoas te seguissem, até para que, não só comercialmente falando, mas para que as pessoas entendam um pouco de quem é o Léo, qual é o propósito, né? E que as pessoas sigam as suas dicas no Instagram, no Facebook, nas suas redes sociais. Então, tá aí aberto para você falar aí pro povo aonde te achar, onde acha o Léo. Show de bola. Léo Lira, número 1, Lira com Y. Vai estar colocado aí na... É isso aí, Léo Lira no Instagram, no YouTube. Você vai me encontrar também no LinkedIn, em todas as redes sociais aí que você... TikTok. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que se tornar especialista em uma coisa. Legal. Só pra gente encerrar aqui uma coisa legal. Então, fica à vontade, meu amigo. Não. Aqui é podcast. Então a gente tem tempo. Olha só, a Coca-Cola. Certo. A Coca-Cola, ela é especialista em quê? Em refrigerante. Veja só que incrível. Pode ser aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Uhum. Se você, estando no Brasil e vai para uma chácara no interior, lá do interior, e encontra uma vendinha, só com a portinha aberta, tudo enferrujadinho e tal, e você pedir uma Coca-Cola, qual a probabilidade de você encontrar? Alta. Ok, então a Coca-Cola ela é especialista em distribuição, não em refrigerante. É mesmo. A especialidade da Coca-Cola é em distribuir. Então, se a gente quer crescer, a gente também tem que seguir o exemplo da Coca-Cola. Boa. Eu não concordo com muito conteúdo que tem no TikTok, mas vamos lá. Se eu preciso ser especialista em distribuição e o que eu ofereço é conteúdo, eu tenho que estar na roça. Não importa. Eu tenho que estar na cidade grande. Ou seja, estar em todo mundo. TikTok, até Kawaii, que é não sei o que é lá da China. Eu tô em todo lugar, cara. A gente bota a equipe para cuidar. Todos? Todos. Eu tô em todos? Multiplataforma. Perguntar para minha assessoria de mídia aqui. Eu tô em todos? Aí, eu vou estar. Tem que estar, porque a gente tem que se especializar nisso, querendo ou não. Tem que estar. É verdade. Já que a gente iniciou esse posicionamento, esse movimento, tudo isso, tem que estar lá. Então e para no futuro a gente poder fazer outras coisas maiores, né? Com certeza. Alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas. Eu quero no futuro que você faça uma viagem comigo. Opa, aí sim. Lá pro Piauí. Vamos embora. A gente levar a cesta básica. Vamos? Bora? Topo. Eu fazia esse serviço muito... Lá no Brasil, morando lá ainda. Olha que fera. E eu sempre alimentei, continuei alimentando esse sonho de falei, cara, quando Deus mudar a minha vida e eu começar, assim, ter uma folga financeira maior e tal, eu vou voltar a fazer esse propósito e de uma forma melhorada, em dólar, né? A gente eu vou reunir alguns amigos. Hoje nossa igreja já faz isso. A Focal Point Church é minha igreja. Coloca aí Focal Point Church, segue lá. Acho interessante, é um assunto final, mas é legal falar sobre isso. Meu pastor, ele não fala uma palavra em português. E ele é apaixonado no Brasil. Eles vão, eu nunca fui com eles. Eles vão pro Amazonas, abre igreja, leva cesta básica, comida, remédio, profissional daqui, médico, enfermeiro e tal. Chega lá, faz um trabalho social enorme, abre igreja, evangeliza e vem embora. Aí você fala assim, ficou o nome lá, Focal Point? Não ficou. Porque é para obra. É para o reino, não é para eles. Eles não querem saber do nome, da placa, de quem fez. Eles querem fazer. E isso me tocou muito. Foi uma das coisas que mais me motivou em estar na Focal Point, ir para lá e continuar lá. Só que eu quero aprimorar, né? Não depender, assim, claro, não que eles não façam sempre, mas não ficar esperando eles fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Hoje, por exemplo, semana que vem eles estão na África.
Então, a África, eu ajudo uma galera lá. Tem eu ia entrar nesse assunto, aí você falou o nome, então... Tem um rapaz que cuida de algumas crianças lá, um adolescente, e eu ajudo eles. E, inclusive, estou criando um projeto onde eu quero fazer o seguinte. Como é que a gente pode ajudar melhor essas crianças? Dando informação para elas, ensino, educação. Né? Para que elas possam não só ficar dependendo de doações o tempo inteiro. Lógico que a gente pode estar sempre juntando pessoas e doando, ok. Então, o que eu estou fazendo? Eu fiz alguns orçamentos para comprar notebook para essas crianças. Legal. E falar com alguns players americanos, porque eles falam inglês, para poder conseguir chaves de acesso de cursos online, de editor de vídeo, de algumas outras coisas, para que essas crianças elas possam monetizar, né? E crescer, né? E crescer. E o que eu fiz foi, quando eu fiz o meu livro, eu fiquei... Eu nem deixei, cara. Antes do final, você vai, por favor, fala do seu livro. O meu livro, chamado A Revolução Digital, né, que eu trago alguns cases bem legais lá para falar do marketing digital, algumas técnicas. É um livro um pouco técnico, mas que traz algumas percepções legais. É para alguém leigo, que consegue ler e ter algumas ideias bem legais o livro. E aí, quando eu terminei ele tem ele em inglês e português, pela Amazon. Tem na Amazon. Tem na Amazon. Se não tem na Amazon, não existe, né? Tem que estar na Amazon, tem que estar na Amazon. E aí, quando eu fui definir quem iria assinar o meu prefácio, eu fiquei assim, caraca, que dúvida. Se eu chamar minha esposa, alguns familiares, alguns parentes, né, vão ficar com ciúme. Se eu chamo alguns parentes, a minha esposa vai ficar com ciúme. Por que não me chamou? E mesmo que eu chame todo mundo, quem é que vai primeiro? Vai virar uma briga. Quer saber? Eu vou fazer algo que todo mundo, que vai ser bom para a pessoa que eu vou chamar, e todo mundo vai falar assim, ai, que legal, a sua ação foi bonita. Chamei o rapaz que cuida das crianças lá da África para escrever o prefácio. Que massa. Ele ficou super lisonjeado, óbvio, né? Porque, cara, imagina, né? E todo mundo falou assim, pô, Léo, que atitude maneira, né? E as crianças mandam a oração para mim, a plaquinha com salmo e tudo e tal. A gente faz a oração junto e tudo, é bem maneiro. Mandei livro lá para eles. Saiu matéria minha na internet falando do livro que chegou lá na mão deles, que eu pedi para eles tirar foto e tudo. Então, assim, eu procuro ajudar essas crianças lá, né? E é igual você falou, cara, vamos fazer a nossa parte, né? Eu vou ali com o pouquinho que eu dou, cara, já é muito para eles, cara. É muito. Entende? A gente vai ajudando ali e tudo. Cara, compra remédio, compra material escolar e tudo, eles mandam foto. Quando foi o aniversário do cara lá que cuida, do adolescente, partiu meu coração, um bolo desse tamanho. E tinha, sei lá, 30, 40 crianças. Caramba. Então, eu procuro do meu jeito, né? Ir ajudando essas crianças. E isso move muita gente. É isso que move a gente, na verdade. O resto, Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nada preenche. Não. É isso aí, meu amigo. Léo, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu não preciso falar, né? Vou falar só para as câmeras registrarem aqui. Mas é uma honra. Você é um amigo que eu tenho... sei lá, muitos anos aqui. Verdade. Me ajudou pra um caramba. Se eu for contar aqui, nem vou contar o tanto que esse Léo já me ajudou aqui. Nós nos ajudamos. Eu tenho uma gratidão enorme. Minha família tem uma gratidão enorme. Eu até encho o olho de lágrimas quando eu falo. Amém. Que Deus continue te abençoando na sua jornada, na sua caminhada. E eu quero saber se você vai voltar aqui. O pessoal quer saber se o Léo vai voltar aqui no podcast. Com certeza, estou à disposição. Beleza. Sabe onde me encontrar, sabe meu telefone. Cara, tô sempre à disposição pra gente estar junto. É sempre bom demais estar com você. Viu? Léozão, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês assistirem, né? Tirarem esse tempo aí para conhecer um pouco sobre digital, sobre AI, sobre trabalho, Estados Unidos, enfim. E a gente vai trazer muita coisa legal aqui. De verdade, a gente vai fazer esse podcast ser... Eu não quero ser famoso em podcast, não. Eu quero te levar conhecimento. Esse é o objetivo, tá bom? Então, obrigado por você assistir e até o próximo. Vem tomar um café com a gente aqui. Um abraço.